Amados, nós vamos falar nesta manhã sobre a centralidade da cruz. Para tal, que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 26. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 26. Diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Por que a cruz é tão importante? O porquê da centralidade da cruz no cristianismo? Haveria evangelho sem cruz? Haveria igreja sem cruz? Haveria discípulo sem cruz? Certamente que não. Na missão de Jesus enviada por Deus Pai, inevitavelmente, ele deveria passar pela cruz. Jesus poderia vir ao mundo como veio, operar muitos sinais, muitas maravilhas, poderia curar muitas pessoas, poderia perdoar, poderia demonstrar compaixão de inúmeras maneiras, poderia se solidarizar com a nossa dor, com as nossas mazelas, como de fato fez. Mas se ele não terminasse sua vida no caminho que lhe estava proposto por Deus Pai, o caminho de cruz, não haveria remissão de pecados, não haveria salvação. O triunfo de Jesus sobre a morte passou pela sua coragem, pela sua obediência, em trilhar o caminho que Deus Pai lhe havia proposto, o caminho de morte e morte de cruz. Qual é o significado da condição da humanidade sem Jesus? Em que situação nós estávamos à luz da palavra de Deus antes de Jesus? O apóstolo Paulo diz aos Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, o texto é enfático quando declara que todos nós, sem exceção, pecamos e por isso não alcançamos o padrão da glória de Deus ou estávamos afastados da glória de Deus. Então, houve a necessidade de Cristo Jesus, aquele que veio e nos resgatou do castigo que nos estava imposto por causa dos nossos pecados. Esse é o capítulo 3 de Romanos. Mas se a gente voltar no início da carta de Paulo aos Romanos, ele começa ensinando, no capítulo 1, que os gentios estavam todos culpados e também afastados da glória de Deus. No capítulo 2, Paulo, ele diz, os judeus também se encontram nesta mesma condição. Todos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. E quando chega no capítulo 3, então, ele vai juntar toda a humanidade e resumir toda a nossa condição diante de Deus sem Cristo Jesus. Ou seja, ninguém pode reivindicar a justiça por méritos próprios.
Humanamente falando, nenhum de nós temos condições, diante de Deus, de reivindicar algum tipo de justiça. Porque espiritualmente nós estamos falidos ou fracassados antes e sem Jesus. Todas as nossas justiças, como diz o profeta Isaías no capítulo 64, são como um trapo de imundícia diante de Deus. Eu já disse várias vezes para vocês que esse trapo de imundícia no hebraico que é utilizado aqui em Isaías é literalmente o pano que as mulheres utilizavam para absorvente no mundo antigo. Então a palavra de Deus está dizendo, olha, os nossos melhores atos de justiça diante de Deus são como esse trapo de imundícia, como esse pano de absorvente, porque espiritualmente falando, nós estávamos fracassados e falidos sem Jesus. Nas palavras de Paulo aos Efésios, havia um muro de inimizade entre nós e Deus. Ele fala do problema histórico que havia entre judeus e gentios, toda briga, toda confusão, toda intolerância. E ele diz que em Cristo Jesus, esse muro de inimizade, ele foi destruído, porque Jesus promoveu a paz, ele nos reconciliou com Deus por meio de sua morte de cruz e nos formou como um único corpo. Em Cristo Jesus não há diferença entre judeus, entre gentios, todos nós fomos reconciliados e ele promoveu a paz formando um único povo. Então qual era a nossa condição diante de Deus antes de Jesus Cristo? De afastamento. Esse afastamento aqui indica uma condição contínua. Ou seja, nós estávamos permanentemente afastados da glória de Deus sem Cristo Jesus. Como assim da glória de Deus? Envolve a presença gloriosa de Deus, envolve o destino de Deus para nós. Antes de Jesus nós estávamos sem rumo porque aquilo que Deus planejou para nós fracassou, não por causa de Deus, mas por causa dos nossos pecados. Agora nós estávamos debaixo do poder e do império das trevas e da morte. A única maneira de conhecermos a Deus, portanto, é por meio do seu Filho amado Cristo Jesus. Nós desonramos a Deus por causa dos nossos pecados. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas quando Romanos fala que nós estamos afastados da glória de Deus, nós manchamos essa imagem de Deus. Nós deixamos de ser parecidos com Deus, porque nós desonramos a Deus com a nossa vida e com a nossa conduta por causa dos nossos pecados. Essa era a nossa condição antes de Jesus. Então, quais as lições que a gente pode extrair desse versículo e desses ensinos aqui do apóstolo Paulo? A primeira, irmãos, é que nós jamais devemos impedir o acesso de outras pessoas à presença de Deus. Isso é muito importante, irmãos, nós refletirmos sobre isso, porque quando a gente olha para a nossa condição diante de Deus antes de Jesus, e o que Jesus precisou fazer por nós, para que nós tivéssemos novamente acesso à presença gloriosa de Deus, isso é muito sério. Jesus, ele fez por ti o que você não poderia fazer. Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer e custou muito alto. Jesus entregou a sua própria vida.
através da morte e morte de cruz. Não foi qualquer coisa que Jesus fez por nós, irmãos. Nós estávamos perdidos, sem rumo, sem direção. Estávamos no lamaçal da morte, entregues aos cuidados pecaminosos e tortuosos do nosso coração. E Deus nos amou enviando o seu Filho amado Jesus para que nós tivéssemos novamente acesso à presença gloriosa de Deus. Então, você é chamado para quê? Você é chamado para ser um sacerdócio real. Em outras palavras, para ser um facilitador à presença de Deus, assim como foi Cristo Jesus. Então, jamais construa barreiras, mas pontes de amor, de esperança, de perdão, de reconciliação, pontes de salvação. Portanto, a primeira grande lição nesta manhã é que você precisa entender: jamais impeça a presença e o acesso de outras pessoas à presença de Deus. Irmãos, isso acontece o tempo todo. E precisamos ter discernimento e sabedoria para compreendermos esse perigo que muitas vezes nos assola. Precisamos vigiar as nossas ações, precisamos vigiar as nossas palavras. Precisamos ser de fato governados pelo Espírito de Deus, para que a nossa vida não seja de alguma maneira empecilho para que as pessoas não somente tenham acesso à presença de Deus, mas possam também ser aperfeiçoados no amor e no cuidado de Deus. Amados, quantas pessoas muitas vezes não se tornam intolerantes porque muitas vezes são dominados pelos princípios e pelos valores da carne. Quantas pessoas não estão envolvidas em conflitos de diversas áreas, porque muitas vezes não estão sendo dominadas pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes tomam atitude que impedem o acesso de outras pessoas à presença de Deus. Quantas pessoas não estão conseguindo amar e por isso estão impedindo o acesso de outras pessoas à presença de Deus? Quantas pessoas estão com a imagem e a semelhança de Deus distorcidas? É triste, irmãos. O que se espera da igreja como povo de Deus é que ela tenha um comportamento, um estilo de vida totalmente diferente das pessoas que não são cristãs. E muitas vezes as pessoas no mundo não conseguem notar características muito diferentes em relação ao povo de Deus com as pessoas que não andam com Cristo Jesus. Existem situações que precisam nos entristecer profundamente, que não podem alegrar o nosso coração. Existem comportamentos no mundo que são considerados normais, mas entre o povo de Deus assim não deve proceder. Quantas pessoas cristãs você não conhece que abandonaram um determinado local porque foram incapazes de amar aquelas pessoas que são diferentes dela? Pessoas que tiveram um comportamento igual às pessoas do mundo, porque foram incapazes de amar, foram intolerantes, não conseguiram caminhar uma milha a mais.
E muitas vezes tiveram atitudes que impediram, dificultaram o acesso de outras pessoas à presença de Deus. Cristo Jesus, ele destruiu todas as barreiras da inimizade. Não há diferença entre judeus, não há diferença entre judeus, porque agora todos foram reconciliados em Cristo Jesus, aquele que promoveu a paz. Que essa seja uma característica muito marcante na sua vida. Que você seja aquele que constrói pontes de amor, de esperança, de reconciliação, de salvação, e nunca aquele que impõe barreiras. Existem comportamentos, irmãos, entre o povo de Deus que deve ser motivo de vergonha nas nossas vidas. Portanto, essa é a primeira grande lição para hoje. A segunda é que Deus precisou punir o pecado na cruz. Deus é santo. E o Deus santo, ele está diante de um dilema. Ele não pode compactuar com o pecado. Mas esse Deus que também é amor, ele se compadece de nós. Então, como que esse Deus santo, ele pode liberar o perdão sobre nossa vida diante dos nossos pecados, diante das nossas misérias, diante das nossas mazelas? Existe um mundo de imundícia que toma conta de nós por causa dos nossos pecados. O reino das trevas, o império da morte que nos controla antes de Cristo Jesus. Como que Jesus pode nos resgatar deste reino tão terrível sem ferir a sua santidade? Como que Deus pode operar a sua justiça, liberando o perdão e nos resgatando desse lugar tão terrível sem ferir a sua santidade? Em outras palavras, como que Deus pode permitir que a gente adentre ao céu sem ferir a santidade de Deus? 1 Coríntios 1,18 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Deus não podia negligenciar o pecado. Deus não podia fazer vistas grossas ao pecado, porque a sua justiça é inerente ao seu caráter. E justiça exige que o pecado seja punido. Esse é o grande dilema que está diante de Deus. Como que Ele pode nos perdoar, nos resgatando do império da morte, permitindo que a gente tenha acesso novamente à presença gloriosa de Deus e no final a nossa fé possa ser coroado para que a gente possa morar na Jerusalém celestial. A cruz foi o único caminho que Deus encontrou para que Ele pudesse ser justo e declarar os nossos pecados inocentes a partir da fé em Cristo Jesus. Vou repetir aqui. A cruz foi a única maneira encontrada por Deus para que Ele pudesse nos declarar inocentes por causa dos nossos pecados, a partir de uma fé genuína depositada em Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Então, para lidar com o problema do pecado, Deus, em sua graça, enviou seu único Filho amado Jesus para receber o castigo por causa dos nossos pecados. É por isso que a salvação, ela acontece por meio de substituição. A gente precisa parar e refletir sobre isso, irmãos. Nós deveríamos estar pregados ali naquela cruz.
Nós deveríamos estar pregados ali naquele madeiro. Mas Cristo Jesus, ele foi pregado como nosso substituto. Deus, ele apresentou este plano. E segundo as palavras do apóstolo Paulo, esse plano é loucura. É inconcebível à luz do homem. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Não faz sentido algum. Mas para aqueles que estão sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Então parecia um absurdo esse plano de Deus. Não fazia sentido. Mas Deus enviou seu Filho amado Jesus para morrer como nosso substituto. Por isso que a cruz, irmãos, ela deve produzir em nós um espanto, uma admiração, um amor contagiante e atitude de louvor, de submissão, de renúncia e de adoração ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa história, ao Deus que nos resgatou do império das trevas e que morreu ali como nosso substituto na cruz do Calvário. É por isso que todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para Jesus. Eram como que uma sombra. Quando Cristo Jesus veio, ele cumpriu tudo aquilo que os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam. Que haveria o Messias, o Filho de Deus, aquele que morreria na cruz do Calvário como nosso substituto. Cristo, ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Essa maneira que Deus encontrou para punir o pecado da cruz. Porque somente Jesus poderia fazer o que de fato ele fez por nós. E daí a terceira grande lição do texto aqui é que a ira de Deus foi aplacada. O que significa a ira de Deus aplacada? Havia uma justa disposição de Deus por causa do problema do pecado. A ira de Deus tem relação com a punição de Deus em relação ao nosso pecado. É justo. Nós falhamos. Nós erramos o alvo. Nós entristecemos a Deus escolhendo o caminho do pecado, o caminho da morte, não o caminho da vida. Então, quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, essa justa disposição de Deus em punir o pecado, porque ele se entristece com o pecado, ele abomina o pecado. Então, ele precisa ser punido. Então, a ira de Deus tem relação com a punição do pecado. E a palavra de Deus nos ensina que a ira de Deus foi aplacada na cruz. Sabe o que isso significa? A ira de Deus foi satisfeita em Jesus ali na cruz do Calvário. Toda punição que nós merecíamos da parte de Deus por causa dos nossos pecados, ela foi aplacada, ela foi apaziguada, foi tudo satisfeito por causa do amor de Cristo Jesus na cruz. Pastor, qual foi a consequência disso? A consequência é que o amor de Deus ali na cruz foi ampliado. Quando a ira de Deus é satisfeita por causa da morte de Jesus, o amor de Deus é ampliado. Agora, em Cristo Jesus, nós somos adotados como filho e nós somos beneficiários de todos os benefícios, de todas as bênçãos que Deus tem em Cristo Jesus. Somos herdeiros. Agora, irmãos, por meio de Jesus, nós temos plena confiança de que não precisaremos mais enfrentar a ira de Deus. Mas a gente pode vibrar, a gente pode cantar, a gente pode louvar, a gente pode adorar, a gente pode amar a Deus de todo o nosso coração. Então, todas as bênçãos do Evangelho,
que estão disponíveis a nós, elas só são possíveis porque Cristo Jesus aplacou a ira de Deus ali na cruz do Calvário. Em outras palavras, por causa do amor sacrificial de Jesus, Deus ficou satisfeito. E agora Ele não nos pune mais. Mas agora, por meio de Cristo Jesus, nós temos novamente acesso à presença gloriosa de Deus. Por isso, em sua primeira carta, João escreve às vezes, em 1 João 3,20, sobre algumas situações que o nosso coração nos acusa. Isso é normal, irmãos. Existe uma lei moral que Deus gravou no coração de todos nós. Essa lei moral, ela é universal. E quando a gente faz alguma coisa errada, o nosso coração de fato nos acusa. E isso acontece de uma forma ainda muito mais intensa quando nós estamos em Cristo Jesus. Porque agora, guiados pelo Espírito Santo, existe um conflito entre a carne e o Espírito. A carne milita contra o Espírito contra a carne. Então nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos vencer e superar todas as tentações que a carne impõe sobre nós. Mas é interessante que o amor de Deus é ainda muito mais profundo. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o inimigo tenta levantar alguma acusação contra a sua vida, não há possibilidade, porque a ira de Deus, a punição justa que nós estávamos destinados por causa dos nossos pecados, tudo foi satisfeito em Cristo Jesus. Agora não existe mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Jesus veio ao nosso encontro ali na cruz do Calvário. E Ele aplacou a ira de Deus que estava sobre nós. A quarta lição aqui desse texto, irmãos, é que Deus não fica indiferente em relação ao problema do mal. Essa é uma palavra de conforto e esperança a todos aqueles que sofrem. Eu estou orando aqui, talvez um dia aqui, em breve, eu trago uma série aqui para vocês sobre o livro de Miqueias. Muito do que está acontecendo no nosso país estava acontecendo nos tempos do profeta Miqueias. Corrupção, injustiça social, opressão, líderes religiosos que estavam corrompidos, problemas enormes. E Deus anuncia uma palavra de juízo sobre o povo, mas junto com essa palavra de juízo, uma palavra de esperança. Tempos novos, Deus promete por meio do profeta, depois do tempo de juízo. Por quê? Porque Deus não fica indiferente em relação ao problema do mal. Deus não fingiu que o mal era um problema aparente. Deus não nos abandonou diante do problema do mal. Quando os outros lhe ferem, quando os outros lhe machucam, quando os outros lhe entristecem, quando você é vítima de alguma forma de injustiça, de mal, Deus está dizendo, olha, eu não estou indiferente a tudo isso. O mal é um problema sério e Deus, Ele pune o mal. Ele foi solidário. Ele demonstrou compaixão. Deus, Ele colocou literalmente o seu coração na nossa ferida quando Ele enviou o seu Filho amado Jesus. Só que Ele venceu o mal com o bem, triunfando sobre a morte ali na cruz do Calvário. Deus não venceu o mal e não vencerá soltando bombas, mísseis.
Deus não vencerá o mal impondo força através de um poder bélico, através da força de um exército. A forma com que Deus venceu e está vencendo o mal é fazendo com que o seu Filho amado Jesus triunfe sobre a morte na cruz. Ele venceu o mal, escolhendo fazer o bem. Por isso eu termino em quinto e último lugar. Eu falei da parte boa, que Deus não fica indiferente ao problema do mal. Agora eu vou falar da parte ruim para alguns. Jesus tratou o mal, pecado, com a seriedade que ele exige. Ele pune o mal, de um lado é bom, porque toda forma de opressão, de injustiça que a gente sofre, Deus não fica indiferente em relação a isso. Ele é solidário, ele demonstra compaixão, ele nos ajuda, ele nos socorre. Mas da mesma forma com que Deus pune o mal que as pessoas fazem contra nós, ele também pune o mal que nós cometemos, o mau pecado. Por isso, irmãos, eu já disse isso daqui em outra ocasião. O pecado jamais ele pode ser o seu bichinho de estimação. Quanto maior for o seu amor por Deus, maior será o seu repúdio e a sua tristeza com toda forma de pecado. Porque o pecado custou alto. Para aplacar a ira de Deus por causa dos nossos pecados, a gente viu aqui que Cristo Jesus precisou pagar um alto preço morrendo na cruz como nosso substituto. E qual é o perigo do pecado quando ele se torna o nosso animalzinho de estimação? Você vai ficar acariciando os próprios erros. Você vai estar colocando a mão sobre a sua cabeça ou sobre os seus próprios erros. Você vai cuidar dele, você vai tratar bem deles, você vai viver confortável através ou a partir dos erros e dos pecados. Quando você acaricia todos os seus pecados, todos os seus erros, ele se torna um animalzinho de estimação, ele vai ditar o ritmo da sua vida. E o problema, irmãos, é que se você não aprender a matar os seus pecados, ele vai destruir a sua alma. Por isso, pecado algum pode se tornar um bicho de estimação. Portanto, o texto básico que a gente leu aqui fala que Cristo Jesus se tornou o nosso justificador diante de Deus ali na cruz do Calvário. Então, como que nós podemos nos tornar justos diante de Deus? Somente mediante uma fé genuína em Jesus. Ele é de fato o nosso justificador. Então ame a Jesus. Ame a palavra de Jesus. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Ame a cruz de Cristo. Viva o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de cruz. Muitas pessoas aí estão tentando esvaziar o cristianismo, pregando um Evangelho sem cruz. E todo aquele que deseja ser discípulo de Jesus precisa primeiro negar a sua vida, ou seja, morrer para si, pegar a cruz, para que depois possa seguir a Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho. Essa é a centralidade da cruz. Jesus, ele fez tudo isso por nós, porque ninguém poderia fazer. Se hoje nós estamos aqui como um povo, o povo de Deus, como igreja do Senhor, é porque Cristo Jesus, ele morreu na cruz do Calvário como nosso substituto. Essa é a razão do nosso viver. Essa é a razão da nossa esperança.
Essa é a razão de nós vivermos todos os nossos dias para o louvor e para a glória do Senhor. Essa é a razão para nós não colocarmos as nossas expectativas e as nossas esperanças nas coisas deste mundo, mas no grande amor de Deus e do seu Filho amado, Cristo Jesus. É por isso que nós devemos amar a mensagem da cruz. Porque não existe cristianismo sem cruz, não existe evangelho sem cruz. É por isso que Cristo Jesus, ele veio ao mundo sabendo que precisava trilhar o caminho da cruz e ser o nosso substituto. Nós estávamos no império das trevas e da morte. E Cristo Jesus, em amor, ele veio e nos resgatou. Ele triunfou sobre a morte fazendo o bem. E eu repito, ele não soltou míssil, ele não soltou bomba, ele não mandou fazer bomba nuclear. Ele não quis impor domínio sobre outros povos ou sobre outras nações, mas ele fez nos amando e nos amando até o fim, através da morte e morte de cruz. Esse é o verdadeiro evangelho que nós devemos viver. E que você seja um facilitador para levar as pessoas até o grande amor de Deus e do seu Filho amado Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.